Aleluia, graças a Deus. Diga para o seu irmão aí, bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Que maravilha. Fico tão feliz de ver os jovens adorando ao Senhor, sendo usados. Ver o Vinícius Passos aqui no altar, para mim é uma alegria. Eu consagrei ele ao Senhor quando era criancinha. Eu acompanhei boa parte da vida dele e vê-lo aqui pregando. Esses dias eu vi um vídeo dele lá em Conceição do Araguaia, dando uma palavra para um grupo grande de pessoas. É a gente naquela corrida de bastão, né? E a gente corre e passa o bastão para outro. E a minha geração já está quase passando a gente já está no treinamento, né? Eu acho que eu corro aí por mais só uns 40, 50 anos e eu já paro, né? Não vou tanto assim. No máximo 50 anos. Tá bom, não tá? Todos são bem-vindos nesse lugar, no nome de Jesus. Tem alguém que está visitando aqui pela primeira vez? Pode dar um sinalzinho com a mão? Tem. Ali, que bom. Graças a Deus. Tem algumas pessoas. Vamos aplaudir a Deus por essas vidas. Abra sua Bíblia no Salmo 24, a partir do versículo 7. Hoje nós vamos começar a série O Avanço do Rei. E o episódio de hoje é Os Arautos do Rei, o Anúncio. E esse episódio nós vamos falar... Obrigado, irmã. Está ótimo. Nós vamos falar sobre o anúncio, a encarnação, a glorificação, o rapto ou o arrebatamento. Vamos falar sobre o retorno e vamos falar sobre o trono de Jesus. Então, serão 6 episódios. E nós vamos começar hoje com os Arautos do Rei, nessa série, O Avanço do Rei. E eu quero contar com a sua participação efetiva para o crescimento sistemático do seu conhecimento bíblico, do seu desejo continuado de aprender das coisas do Senhor e se alegrar com as informações dos céus no seu coração. O Salmo 24, a partir do versículo 7, diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Já pensou que coisa maravilhosa? Que capítulo lindo, esse capítulo 24 do Salmo. E é sobre isso, e é sobre esta aproximação, este avanço do Rei em nossa direção. O anúncio propriamente da palavra do Senhor começa com a escolha e a providência, a nomeação dos arautos do seu reino. O arauto é se você já assistiu filmes de época, filmes de reis e rainhas, você já viu aquele mensageiro do rei que chega em determinados pontos estratégicos da cidadela, das cidades e nas portas da cidade, com tambores, batendo tambores, ou então um clarim, tocando e chamando a atenção dos cidadãos daquele reino para que ouvissem a mensagem. E então aquele arauto do rei, ele transmitia a mensagem do rei. Não havia e-mails, correios, não havia telégrafos, não havia
nenhum modelo de comunicação moderno como nós conhecemos, então era esta a maneira de anunciação. Do arauto do rei, com a sua roupa apropriada, com o estandarte do reino e com os tambores tocando, para que as pessoas pudessem parar para ouvir e prestar atenção na mensagem que aquele arauto estava transmitindo para os cidadãos daquele reino. Então, o arauto do rei é um emissário extremamente importante, porque ele é um transmissor de uma mensagem real, e ele precisa fazer com que as pessoas ouçam a mensagem do rei, porque o rei jamais mandaria um arauto se não fosse uma mensagem extremamente importante. Então, o arauto era um mensageiro, um anunciador, um proclamador das notícias do rei, decretos, decisões, diretivas imediatas ou a médio e longo prazo. Aquele arauto era uma figura importante. Inclusive, há casos de que os arautos saíam de suas cidades-estados, ou de cidades-reinos, ia para outro, para anunciar em outro reino a informação do seu rei. Eles eram recebidos e protegidos por tratados que preservavam a vida do arauto do rei. Então, este arauto do rei é visto na Bíblia e nas nossas comunicações modernas. Um livro é um arauto, uma televisão é um arauto, um rádio é um arauto. Nós temos vários mecanismos hoje que podemos chamar de arauto. Mas, sobretudo, do ponto de vista bíblico, a gente precisa, quando olhamos para a Bíblia e olhamos para o capítulo 24 do Salmo, a gente precisa entender que nós estamos falando do Rei da Glória. Nós estamos falando do Senhor que fez os céus e a terra, do grande e excelso Rei que estabeleceu todas as coisas como a conhecemos. E nós estamos falando de Deus o Pai, mas também de Deus o Filho. No capítulo 1 de João, ele diz que feito poderia vir a ser feito se não fosse por intermédio dele. A Bíblia diz que Deus tabernaculou entre os homens, ou seja, ele encarnou entre os homens. Essa é a porção extraordinária da palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Lourenço Olson, na década de 70, um pouco antes, ele escreveu um livro chamado O Plano Divino através dos Séculos, dividindo todo o período, desde a inocência até o milênio, em 7 períodos chamados de dispensações. Cada período, uma dispensação onde o homem é provado segundo a sua obediência e seu propósito para com o seu Deus. Em cada dispensação, em cada período, o período que nós estamos vivendo aqui é conhecido como o período da graça, do favor de Deus. É o período muito agradável e favorável aos humanos na face da terra. Neste plano, o Senhor Deus elaborou de maneira que nós, humanos, não temos a mente capaz de compreender os desígnios, os propósitos, a vontade e a visão panorâmica de Deus e a visão in loco de Deus. Nós não temos essa compreensão. Foge-nos, porque somos limitados no nosso pensamento e no nosso raciocínio. Nós não temos essa capacidade. Quando nós olhamos para a amplitude da Bíblia, para o poder da Bíblia, para a harmonia e o sincronismo da Bíblia, só nisso a gente percebe a grandiosidade de Deus. Então ele elaborou um plano extraordinário, um plano tremendo, que transiciona pelos séculos e milênios. O plano de Deus, através dos séculos, muito bem elaborado. E nesta trajetória do plano, tem o anúncio, porque todo o plano de Deus para os séculos e milênios está envolvendo a vontade de Deus de resgatar o homem de suas transgressões
e conduzi-lo de volta à presença dele. Nós, humanos, deveremos acessar novamente a presença de Deus de forma pessoal, presencial. Isso será o ápice de todo o seu plano, de todo o seu projeto. Neste encaminhamento do plano, nesta execução do plano, o Senhor estabeleceu o anúncio. Então, desde o Gênesis capítulo 3, ele anunciou a vinda do seu ponto mais crucial, da sua peça mais fundamental em toda a trajetória, em toda a execução do seu plano. E ele levantou e nomeou, e ele ungiu homens e mulheres no decorrer da história. Estes são chamados à luz dessa visão de reino como arautos do reino de Deus. São arautos do grande rei. E esta manifestação do amor de Deus para a execução do seu plano alcança o que eu já mencionei aqui, o anúncio, a encarnação, a glorificação, o rapto ou o arrebatamento da igreja, o retorno do Senhor Jesus para o seu povo judeu e o estabelecimento do seu trono milenar. 6 episódios que nós vamos caminhar nele nesse mês de setembro e pegando um pouquinho do mês de outubro. Eu quero contar com a sua participação para que a sua mente seja conduzida para uma visão panorâmica do projeto de Deus e do plano de Deus através dos séculos. Nós precisamos sair do raso, precisamos sair da água nos tornozelos e ir para o joelho e depois para os lombos e finalmente nadar de braçada na revelação de Deus para nós humanos. A Bíblia é uma fonte inesgotável de informações, de sabedoria. A Bíblia tem instruções que os homens acurados, homens inteligentes no decorrer da história, ainda que não creiam em Deus, sabem perfeitamente do poder e das palavras instrutivas que a Bíblia carrega. Então, eles se curvam às instruções detalhadas e gloriosas que Deus permitiu que nós humanos tivéssemos a nosso alcance. Nós, definitivamente, somos conhecidos como a religião do livro, porque a igreja do Senhor Jesus gira em torno deste livro, a Bíblia Sagrada, um livro que demorou cerca de 1.600, 1.500, 1.600 anos para ser completado. Foram cerca de 40 homens que Deus usou para escrever sob a direção e a inspiração do próprio Deus. Então, é um livro que, do ponto de vista ortodoxo, do conhecimento bíblico, já passado de geração em geração, nós vemos a Bíblia como a palavra de Deus, inerrante, eficaz, com alcance e propriedade que vem dos céus em nossa direção. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter uma visão, ou um vislumbre pelo menos, do que serão todos os passos dados por Deus, pelo grande rei em nossa direção. O rei se ergue e ele, na sua forma triuna de existir, ele estabelece um propósito e ele abre mão do seu filho unigênito, que é rei com ele, e dá comando, dá ordem ou consenso entre eles, para que ele se dirija a nós humanos. Então, toda a trajetória da humanidade, todas as informações da humanidade está baseado na necessidade do homem de se encontrar com o rei novamente. Por isso que o homem fica maluco procurando todas as formas de preencher essa necessidade e vai buscando todas as maluquices que esse mundo, não só do passado, como sobretudo desse mundo presente, com as suas loucuras, eles estão desesperados para preencher esse vazio, e esse vazio jamais será preenchido fora
do propósito para qual fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós só seremos plenos na presença dele. Isto é fato, é um fato bíblico e é sobre ele que eu me debruço. A execução para a implantação total e restrita desse plano exigiu anúncios muito detalhados. Um autor chamado Peter Stone diz no seu livro A Ciência Fala que de mais de 456 profecias a respeito do Messias nos escritos hebraicos, de 456 profecias, ele separou 8 dessas profecias. E dessas 8 profecias, a possibilidade de uma pessoa encaixar-se nessas 8 profecias seria de 100 quatrilhões para 1. 100 quatrilhões. Uma probabilidade matemática que foi feita, e é 100 quatrilhões contra 1. A possibilidade de somente 8 dessas profecias, um indivíduo cumpri-las tal qual foram proferidas. Então, a gente, ouvindo isso, a gente tem uma noção da importância do anúncio da palavra do Senhor. A verdade bíblica que nos constrói, que nos assegura o nosso lugar de direito. Então, o Senhor Jesus é o Deus Filho que veio a este mundo com um único objetivo, um único propósito: salvar-nos das nossas desgraças pessoais, das nossas transgressões, dos nossos desvios. A humanidade jaz no maligno, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a única maneira disso mudar é com a presença do Rei, reinando na nossa vida, reinando na nossa família, reinando nas nossas comunidades, reinando nas nossas cidades, reinando na nossa nação e reinando em todas as nações da terra. O projeto de Deus é que isso ocorra. Então, ao longo das escrituras hebraicas, as escrituras proféticas hebraicas do Antigo Testamento, a promessa de um Messias é muito clara. É muito clara, nós vemos isso em várias passagens. Como eu disse, há possibilidade de ter 450 profecias relativas ao Messias. Se nós diminuirmos um pouco por repetições, talvez tenhamos aí cerca de 300 profecias falando e detalhando coisas a respeito deste rei que deveria vir para tomar o seu lugar. E todas essas mais de 300 profecias, afunilando um pouco, todas essas mais de 300 profecias falando do Messias. E esta palavra Messias, que é a mesma palavra que tem o mesmo significado de Cristo, palavra Messias, é uma palavra hebraica que quer dizer ungido. E a palavra Cristo é em grego e quer dizer ungido. No reino, o rei era ungido para assumir o seu lugar de rei. Todas as funções importantes do reino precisavam de uma unção específica e uma diretiva direta do rei para que ele recebesse ou tivesse a autorização para tracejar ou caminhar dentro daquela ocupação que ele estava recebendo. Então, a palavra Messias, a palavra Cristo, toda a vida profética, toda a vida carnal de Jesus tem a ver com ele sendo Messias. Porque a palavra Jesus, ela quer dizer que Deus é salvação. É a mesma palavra para Jóshua. Deus é a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Aliás, Deus é a minha salvação, o nome Jesus. Então, quando nós olhamos para estas informações, elas precisam estar profundamente enraizadas dentro do nosso coração. Quando nós olhamos, para vocês terem uma ideia, eu vou aqui citar alguns números para que vocês possam aí ter pelo menos um vislumbre do quanto a Bíblia é precisa nessas informações.
No livro de Gênesis são 19 profecias. Eu vou aqui dar números a respeito das palavras, das profecias a respeito do Messias, do ungido, do outorgado, do autorizado pelo rei. Então, este Messias, no Gênesis são 19 profecias a seu respeito, no Êxodo uma profecia, em Números são 2 profecias, em Deuteronômio são 5 profecias, em Rute uma profecia, em 1 Samuel uma profecia, em 2 Samuel 6 profecias, em 1 Crônicas 4 profecias, nos Salmos 90 profecias, em Provérbios 3 profecias, em Isaías 125 profecias, em Jeremias 6 profecias, em Lamentações 6 profecias, em Ezequiel 2 profecias, em Daniel 9 profecias, em Oséias 3 profecias, em Joel 1 profecia, em Amós 1 profecia, Miqueias 3 profecias, Ageu 2 profecias, Zacarias 18 profecias e Malaquias 5 profecias. Eu estou falando de profecias nos escritos do Antigo Testamento a respeito do Messias. Os arautos do rei, desde os patriarcas até os profetas, o último na sequência aqui do livro, Malaquias, estes todos, profetas e patriarcas, que foram usados por Deus em períodos de suas vidas para anunciar a chegada do ungido, do que tem a autoridade para executar governo, para dar diretivas, para promover o ponto mais valoroso e mais importante do plano de Deus, que é a salvação da raça humana. Então, todos estes nomes, todos estes homens foram arautos do rei. Anunciaram, e alguns deles tiveram que pagar com a própria vida, alguns sofreram perseguições. Eu estou falando só das profecias do Antigo Testamento que mencionavam a vinda. 1.500 anos antes de Jesus Cristo nascer de uma mulher em Belém de Judá, 1.500 anos já começaram a uma quantidade bastante numerosa de informações proféticas a respeito deste Messias. Então, quando as pessoas zombam da Bíblia, quando elas escarnecem da Bíblia, quando elas olham para a Bíblia com cara de desdém, é porque elas são medíocres, elas não têm a capacidade de visualizar algo que é histórico, com provas científicas, com provas arqueológicas, e já é fato, historicamente o Cristo existiu. Nós temos não só os relatos, evidentemente, dos próprios apóstolos e dos próprios discípulos de Jesus, mas nós temos o famoso historiador judeu Flávio Joséfo, que escreveu a respeito de Jesus Cristo, e Tácito, um historiador romano, que também escreveu, que viveu entre 56 e 117 depois de Cristo. Estes homens deixaram escritos em suas histórias mencionando a respeito desse Jesus. Então, o que nós vemos aqui, todas essas falas e todos esses anúncios, dizendo que estava vindo alguém, mas que seria de forma muito específica a respeito da anunciação, a respeito do nascimento de mulher e de como seria essa mulher, da descendência dele, de qual a tribo, de qual a geração que ele pertenceria, qual a cidade que ele nasceria. Todas essas informações detalhadas estão no Antigo Testamento de maneira gloriosa, apontando como placas indicativas, placas escritas ao longo da história por arautos do rei, fazendo barulhos para que a população, sobretudo Israel,
pudesse compreender o desejo de Deus de estabelecer um reino para sempre. Quando Deus ergue Davi, lá em 2 Samuel, quando ele apresenta o rei Davi, quando ele chama o rei Davi, ali naquele texto há a profecia dizendo que um descendente de Davi seria entronizado e o seu trono seria para sempre. Um descendente de Davi. Nós estamos vendo, quando olhamos para o Antigo Testamento, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos essas ferramentas gloriosas para garantir não só o anúncio da vinda, mas os detalhes da sua vinda. Então não daria para alguém simplesmente dizer, eu sou Cristo, falsificar-se e tomar este lugar, seria impossível. Do ponto de vista profético, do ponto de vista dos detalhes, seria impossível essa pessoa ela tomar para si esta posição, se não fosse ele mesmo. Então, quando nós olhamos para a palavra, eu quero destacar 5 pontos aqui na Bíblia que você precisa dar atenção a eles. O profeta Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2, Miqueias diz que o Senhor Jesus nasceria na cidade de Belém. E tu, Belém, Efrata, na cidade de Belém, que é hoje na atual Cisjordânia, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Esse fato se consumou em Mateus capítulo 2, versículo 1. Nós precisamos olhar para a Bíblia e nos alegrarmos com o cumprimento dela. As profecias, o anúncio, as placas indicativas desses arautos. Esses arautos colocaram de forma poderosa as suas vidas em risco para se submeter a uma ordenança dos céus para se transformarem em arautos poderosos que indicavam a chegada e como seria essa chegada no detalhe, a chegada do ungido, do autorizado pelo Rei de toda a glória. E como ele agiria? Nós vemos isso então no profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. O profeta Jeremias avisou que o Senhor Jesus seria descendente de rei, e não seria qualquer rei, descendente do rei Davi, da tribo de Judá, e que ele vinha para estabelecer o seu reino espiritual. E esse fato se consumou em Mateus capítulo 1, versículo 1. O escritor de Mateus, ele apresenta Jesus como descendente de Davi. E só para esclarecer, ele era tanto descendente de Davi do lado de José, que era postiço, como do lado de Maria, de qual ventre ele surgiu. Então, só para que nós tenhamos esta visão bíblica. Profeta Jeremias, um homem que foi profeta num período extremamente obscuro, de teimosia, de transgressão, o homem que fez vários sinais e atos proféticos para conduzir os judeus para uma retratação com o rei eterno de Israel. Este mesmo profeta que foi subjugado, preso, humilhado, escarnecido e apanhou, ele profetizou em seu livro, no capítulo 23, versículo 5, falando que este Messias, este ungido, Yeshua HaMashiach, ele viria de descendente de Davi, portanto, da tribo de Judá. Olha como a palavra do Senhor é maravilhosa. O profeta Daniel, ele informa aos hebreus de sua época, com os quais ele convivia, ele informa que o Senhor Jesus ia vir ao mundo e começar o seu ministério. Ele informa o tempo, ele dá a data. Isso está registrado lá em Daniel capítulo 9, versículo 25. A informação que Daniel está dando naquele período que Daniel estava exiliado, estava fora da sua pátria, mas agiu, se comprometeu com a verdade de Deus, se tornou uma referência, um ícone dentro da Bíblia,
todo mundo sabe disso. Este mesmo, no capítulo 9, versículo 25, ele apresenta esse Jesus, dando exatamente quantas semanas, e essas semanas são sugeridas como períodos específicos ao longo de todo o tempo. Ele fala sobre 70 semanas, fala sobre 69 semanas e depois mais uma semana para completar o ciclo de um reino que viria para sempre. São detalhes muito específicos que este arauto do rei anunciou há muitos anos antes de Cristo vir. Não bastasse Daniel, ainda temos Zacarias. O profeta Zacarias trouxe a imagem da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal. Todo mundo aqui conhece quando Jesus entra assentado em um jumentinho, e as pessoas fazem toda uma recepção maravilhosa, dá a ele glória e recebe a ele com triunfo, felizes, porque eles estavam recebendo um rei, ainda que não soubessem que era rei. Zacarias capítulo 9, versículo 9, falando inclusive do jumentinho. Olha os detalhes, irmãos. Isso está registrado na sua realização em João capítulo 12, versículo 12. Este profeta também adiantou para os hebreus da sua época que o Senhor Jesus seria traído por 30 moedas. O próprio Zacarias, usado por Deus, disse que Jesus seria traído por 30 moedas. Está lá em Zacarias capítulo 11, versículo 13, e ela se cumpre em Mateus 27, 3. Você está compreendendo como, no decorrer da história, o objetivo de Deus, detalhando, dando tempo, ministrando para o seu povo, organizando tempo, organizando cultura, para que estes episódios realmente se viessem. Agora, falar de jumentinho, falar de entrada triunfal, falar de 30 moedas, com uma precisão com que o profeta Zacarias anunciou a vinda do Senhor Jesus. Mas, como eu disse aqui antes, o profeta Isaías supera todos, foram mais de 125 profecias a respeito do Messias, nos seus 66 capítulos. Ele anunciou os milagres que o Senhor Jesus faria. Lá em Isaías capítulo 35, ele fala sobre os milagres que o Senhor Jesus realizaria, e em Isaías capítulo 61, tanto é que Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 4, quando ele se levanta na sinagoga em Nazaré, ele lê ali pelo que o Espírito do Senhor me ungiu. E aí ele fala o propósito para qual ele foi ungido: para apregoar o ano aceitável do Senhor, para dar liberdade aos cativos, alívio aos oprimidos, curar e etc. Essa é a mensagem que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, anunciou com precisão de detalhes. Não só a alegria, o ministério efetivo do Senhor Jesus. O profeta Isaías acrescenta detalhes da trajetória de Jesus na cruz, dele deformado, dele machucado, dele com todas as transgressões. Capítulo 53 de Isaías é um retrato absolutamente perfeito sobre o episódio da crucificação, o episódio de todo um julgamento ilegal e cheio de tortura. Este episódio está registrado em Isaías capítulo 53. Também no capítulo 11 de Isaías, versículo 10, ele fala sobre o seu reinado que se estenderia aos não-judeus. Olha só isso, irmãos, como Deus... muitas vezes a gente ouve a mensagem do Senhor Jesus e não toma atento, não se apercebe do quão grandioso é o ministério do Senhor Jesus e o quanto ele foi esperado, mas, sobretudo, o quanto ele foi anunciado. Era e foi sempre esse o propósito de Deus, desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele estabelece ali algo que deveria acontecer, e em toda a trajetória da humanidade, até que Jesus nascesse em Belém,
o Senhor usou os seus arautos, os seus anunciadores, os seus proclamadores, os seus mensageiros, para dar detalhes de como aconteceria a chegada do grande rei. O rei Jesus viria e ele teria especificações muito objetivas, diretivas, para que se cumprisse. Daí Peter Stone dizer que somente 8 dessas profecias, para serem cumpridas em uma pessoa específica, ou seja, uma pessoa que atendesse a demanda de 8 dessas mais de 456 profecias, esse indivíduo era como um em 100 quatrilhões de pessoas. Então é algo inconcebível do ponto de vista estratégico de alguém que pudesse querer usurpar essa posição de ungido, de Messias chamado Cristo. Era impossível, é impossível. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, na Bíblia o Messias, que está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 5, o Salvador prometido por Deus, viria para mudar o mundo e anunciar as boas novas dos céus, as boas notícias dos céus. E quando nós olhamos para essa designação que Jesus recebe, essa designação, essa ordem, este poder, esta autoridade para executar o seu ministério, não foi qualquer autorização, não foi qualquer poder. Foi alguém que estava não só no contexto espiritual, pudesse cumprir as profecias do ponto de vista de sem pecado, um cordeiro perfeito, mas que tivesse não só essas qualificações de nascimento, de linhagem, mas, sobretudo, irmãos, que tivesse o poder que emana do seu reino, o poder que emana do seu Deus, do seu Pai, o poder de perdoar pecados, o poder de fazer milagres, o poder de definir um novo modelo, uma nova constituição. Quando ele estabelece em Mateus capítulo 5, a partir do capítulo 5 de Mateus, quando ele estabelece o padrão de qualidade do cidadão do seu reino, está bem ali claramente. Então, não poderia ser outro que não tivesse essas qualificações. E é verdade que no tempo de Jesus aqui na terra, os judeus daquela época, eles liam a Bíblia, eles estavam sendo dominados pelos romanos desde o ano 63 a.C., eles estavam sob pesados impostos, eles estavam sendo debochados, muita maldade acontecia com aqueles soldados que estavam longe de casa, estavam a quilômetros de Roma, e eles estavam cansados, exaustos, mas que tinham que se submeter às ordens do seu rei romano. Então eles eram debochados e eles eram maus, perversos e faziam coisas ruins com aquele povo. Então os judeus, quando olhavam para aqueles soldados e olhavam para a guarda e eles olhavam para a torre e eles viam aqueles soldados, então eles ficavam desesperados, porque todo esforço, todo empenho, toda dedicação que eles faziam não conseguia sair daquele jugo pesado. Eles não conseguiam quebrar o aguilhão que estava prendendo eles naquele domínio terrível. Então eles estavam desesperados para que as profecias do Antigo Testamento, para que as profecias que eles conheciam bem pudessem se cumprir e se realizar. Entre os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, todos eles tinham uma visão e uma expectativa de um Cristo, de um ungido que viria para suprir as necessidades e as expectativas daquele povo. E esse Messias foi anunciado. Esse Messias foi proclamado nas páginas do Antigo Testamento. E quando nós olhamos e vemos que a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele seria descendente de mulher,
e esmagaria a cabeça de Satanás. Ele viria de Abraão e abençoaria todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deuteronômio 18, versículo 15. Ele seria profeta como Moisés, a quem Deus disse que devemos ouvir. Miqueias capítulo 5, versículo 2, aponta que ele nasceria em Belém de Judá. Isaías 7,14 diz que ele nasceria de uma virgem. 1 Samuel 7,16, ele teria um trono, um reino e uma dinastia. Teria uma casa, começando com o rei Davi, que duraria para todos sempre. Ele seria chamado, como o profeta Isaías no capítulo 9, versículos 5 ao 7, versículos 6 ao 7, ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que possuiria um reino eterno. Este foi o anúncio, o vozeirão do profeta Isaías. A essência, a alma, o espírito daqueles arautos permeados, saturados de uma mensagem que não vinha da terra, que não era uma ideia, não era uma filosofia, não era um plano ralé, não, era uma mensagem do trono de Deus, o grande rei de toda a terra, aquele que portais eternos, aqueles que portas precisam se curvar, porque o rei da glória se anuncia. Nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, Salmo capítulo 16, versículo 10, nos apresenta que ele ressuscitaria do túmulo, pois Deus não permitiria que seu santo sofresse decomposição. Zacarias capítulo 12, versículo 10, ele é o único a quem Israel conhecerá um dia como aqueles que o furaram. E nesse dia, o capítulo 12 de Zacarias diz que o povo chorará absurdamente, como quem chora por ter perdido o unigênito e quem se desespera por ter perdido o primogênito. Tamanha a força e o poder da mensagem que anuncia as verdades do Senhor. Obrigado, irmão. Diga para o seu irmão: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nascido de Maria, em Belém de Judá, que morou em Nazaré, que morou em Cafarnaum, que separou os seus apóstolos e os enviou. Esse Jesus cumpriu plenamente a missão de Messias. Uma vida sem pecado, uma vida que foi oferecida como expiação pela minha vida e pela sua vida. A morte e a ressurreição do Messias judaico, tudo isso foi igualmente documentado aqui pelos evangelhos, pelas cartas, pelo livro de Atos, mas como eu disse antes, Flávio Joséfo falou sobre ele, Tácito Romano falou sobre ele, e existem menções. A arqueologia e historicamente já foi comprovado isto. E então vem sons da terra, vem vozes da terra, cheia de achismos, cheias de preciosismos da terra, mas sem consistência, sem relevância, sem solidez para contestar a verdade que foi anunciada pelos grandes arautos do rei. Os grandes arautos do rei anunciaram com precisão a vinda desse Senhor. Ele viria, nasceria humilde, simples, cumpriria a sua trajetória como aquele Messias. Estas palavras, estas vozes, arautos nos quatro cantos, em períodos distintos, homens que se ergueram à custa de sofrimentos e de sua própria vida, para mencionar
O avanço do rei é real, ele está vindo, ele sairá em direção à terra, ele sairá da sala do trono, ele sairá de perto do Pai, ele virá com poder e glória, e ele se tornará 100% humano. Esta é a palavra de Deus, ele foi anunciado, a mensagem foi proclamada, o arauto gritou em praças públicas, em ruelas, em sinagogas, em templos, em paragens longínquas fora da terra de Israel. Eles, mensageiros do Senhor, não se omitiram, não se acovardaram, não duvidaram da consistência e da veracidade da mensagem que saía do trono de Deus para os seus corações. Eles a publicaram, eles mencionaram, foram debochados, escarnecidos, pisoteados, foram aprisionados, mas eles não abriram mão da mensagem a qual eles receberam para anunciar. Arautos de um rei que avança em direção ao seu povo, arautos de um rei que foi anunciado por eles, vindo, este rei poderoso, que deveria passar por um processo muito complexo, mas ele estava vindo em nossa direção. Esta é a mensagem que eu e você precisamos ter, a palavra de Deus, a Bíblia, a excelência da palavra de Deus, esse livro glorioso e santo, esse livro precioso, rico em informações, esse livro que para lê-lo não precisa só de intelecto, só do saber humano, mas sobretudo de fé transbordante, para acreditar no que transcende a vida humana. Eu e você precisamos olhar para a Bíblia e reconhecer nela a fonte inesgotável de informações que saem diretamente da boca do grande rei. Eu mexi as minhas pernas, eu me levantei do meu trono, eu estou avançando em direção ao meu povo. Então, quando você ouve a mensagem do Senhor hoje, você pode ter aí no seu celular várias Bíblias diferentes, você tem milhares de livros à sua disposição, igrejas em cada esquina, anunciadores da palavra, homens e mulheres que pregam diuturnamente. Você pode acessar milhares de sites ao redor do mundo sobre o Evangelho, mas nenhuma dessas coisas modernas, nenhum desses anunciadores modernos se compara com os anunciadores daquela época, porque nós hoje já sabemos das profecias cumpridas, mas eles, em circunstâncias completamente adversas, era inimaginável, alguns deles era impensável o nível de profecia que eles tiveram. Eles não podiam nem usar a mente, porque nem tinha referência da informação. Mas mesmo assim, obedientemente, eles levantaram as suas vozes, escreveram placas indicativas que foram preservadas a despeito de perseguições e destruições massivas do livro sagrado. É o livro antigo mais preservado de todos. Então eu quero convidar você para ficar de pé agora. Levantar os seus olhos para os céus e louvar a Deus pelo anúncio da mensagem do Senhor, pelo anúncio da verdade do Senhor. Os arautos, quando nós olhamos para o passado, um dos arautos foi Abraão, e a mensagem que Abraão anunciou foi tão dura, foi tão difícil. Hoje, quando nós olhamos para o texto de Moriá, é fácil, porque nós sabemos que ele ofereceu, mas Deus supriu e não deixou que Isaac fosse sacrificado.
Mas se coloque no lugar de Abraão. Ele não sabia dessa informação. E o filho dele estava sobre o sacrifício, sobre o altar. E ele deveria erguer o cutelo, a arma que tiraria a vida do seu próprio filho. Seu coração dolorido, machucado, mas um dos sinais proféticos mais poderosos do Antigo Testamento. Uma placa poderosa em neon, uma placa luminosa, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, quando Abraão ergue o cutelo e vai matar o seu filho em sacrifício e obediência a Deus, ele não sabia que ele era um poderoso outdoor, escrevendo com lágrimas um anúncio: Deus para ti providenciará cordeiro. Não era para Isaac, era para os humanos de todas as épocas. Deixe o seu coração ser mexido, deixe o seu coração ser tocado, deixe as verdades de Deus mexerem com você. Pare de ser um crente superficial, um crente marromeno, como diz o outro. Pare com isso. Pare de olhar defeito nas pessoas. Elas têm defeitos. Por incrível que pareça, irmãos, eu tenho defeito. Tenho, e muitos. Então você se vira aqui, você vai achar defeito. Na igreja da outra quadra tem cheio de defeito. Então pare de olhar para os defeitos das pessoas e olhe para o seu próprio defeito. Olhe para si mesmo e diga assim: por minha causa, por causa desse traste, por causa desse transgressor, por causa desse pecador, por causa desse iníquo, por causa deste infeliz, vozes de arautos tocaram tambores e sopraram os clarins ao longo de décadas e milênios, dizendo: ei, vem aí o rei, vem aí o rei, ele virá e ele chegará para mudar a sorte da humanidade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora. Entregue a sua vida ao Senhor e diga para Ele: obrigado pelos anunciadores, pelos arautos do teu reino. Obrigado, Senhor, por todos os antigos arautos que se esforçaram, que credibilizaram, que honraram, que manifestaram a fé deles na tua palavra, Senhor. Quando Jesus veio e conversou, se você assistiu lá o The Chosen, você vai ver lá o diálogo de Jesus com o Nicodemos, que para mim é uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema mundial. Que cena extraordinária de Jesus com Nicodemos. Eu convido você a assistir várias vezes aquela cena dele e da mulher samaritana. Mas Jesus conversou com os sacerdotes daquela época, estava na frente deles, olhando para eles, respirando o mesmo ar, sentindo o cheiro dele. Eles conheciam a palavra, mas foram distraídos. E a mensagem do avanço do rei passou desapercebido por eles. Preste atenção na sua vida, irmão. Porque talvez o rei está bem na sua frente, falando: ei, você faz parte do meu reino. E você com os olhos e a alma lá fora.